E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje, bora ver as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto também no futebol internacional. Então sem muita enrolação, porque tem muita coisa para falarmos no vídeo de hoje, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias do mercado da bola nacional e internacional. Recado dado. Agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. E vamos começar falando das transferências confirmadas aqui do Brasil. O Remo confirmou a contratação do atacante argentino Rafael Monte, que tem 26 anos e estava no Vinotinto do Equador. Ele assinou até o fim deste ano e os valores não foram revelados até o momento. Mas o reforço confirmado no Remo é o experiente volante Zé Wellison, de 30 anos, que reincidiu seu contrato com Fortaleza. Já o Atlético Paranaense anunciou o experiente volante Luiz Gustavo, de 38 anos, que assinou até o fim da temporada. No momento, o jogador estava livre no mercado após não renovar com São Paulo. Livre no mercado após reincidir com Fortaleza, o meia argentino Manuel Martínez, de 31 anos, assinou com o Vitória até o fim do ano que vem. E o Vitória contratou também o lateral direito Nathan Mendes, de 24 anos, que chega emprestado até o fim da temporada junto ao Red Bull Bragantino. Mas o reforço confirmado no Vitória é o lateral esquerdo Luan Cândido, de 24 anos, que chega emprestado até o fim do ano junto ao Red Bull Bragantino. E o Mirassol anunciou a contratação do atacante Everton Galdino, de 28 anos, ex-Grêmio e que estava atualmente no Japão. O time paulista anunciou também o lateral direito Igor Formiga, de 27 anos, que estava atualmente no Juventude. Já o Internacional confirmou a contratação do volante argentino Rodrigo Villagra, que tem 24 anos e pertence ao CSKA Moscou. Ele chega emprestado até dezembro deste ano com opção de compra vinculada junto ao time russo. Pelo empréstimo, o time gaúcho pagou cerca de 350 mil euros. E o Vasco da Gama confirmou a compra do atacante Andrés Gomes, que estava emprestado junto ao Rennes da França. O colombiano, de 23 anos, assinou até janeiro de 2031 e custou 5 milhões e meio de euros. Já o Corinthians anunciou a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, que tem 23 anos. O contrato é válido até o fim de 2029 e ele chega sem custos, após deixar o Peñarol do Uruguai. Já o Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Mateu Cassiera, de 28 anos, que assinou até dezembro de 2029. O colombiano estava no futebol russo e deixa o Zenit por 8 milhões de euros. E após uma longa novela, o Fluminense anunciou de forma oficial o meio atacante Jefferson Savarino, que assinou até o fim de 2029. O venezuelano, de 29 anos, deixa o Botafogo por 6 milhões e meio de euros. Além disso, o jovem volante Wallace David, de 18 anos, está indo para o Glorioso em troca, mas até o momento então não foi anunciado de forma oficial. Saindo agora do Brasil, a Universidade de Chile confirmou o centroavante argentino Juan Martín Lucero, que tem 34 anos. O jogador deixou Fortaleza e assina até o fim do ano que vem. Já o Estudiantes da Argentina anunciou o lateral direito Eros Mancuso, que tem 26 anos e chega por empréstimo até dezembro deste ano junto ao Fortaleza. E Facundo Torres está de volta à MLS. O atacante de 25 anos foi anunciado pelo Austin dos Estados Unidos. O uruguaio deixou Palmeiras a troco de 8 milhões de euros. E o Sharjah FC dos Emirados Árabes Unidos anunciou o lateral esquerdo Leandrinho, de 20 anos. O jovem deixa o Vasco da Gama por 1 milhão e meio de euros, mas com o time carioca mantendo 50% do passe do jogador, visando uma futura venda. Já o atacante Mario Balotelli foi confirmado como novo reforço do Al-Ittifaq dos Emirados Árabes Unidos, onde assinou até o meio de 2028. O italiano, de 35 anos, estava livre no mercado desde que deixou o Genoa da Itália no meio do ano passado. E o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos contratou o centroavante colombiano Miguel Borja, de 32 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar o River Plate da Argentina. E agora chegamos na Europa. David Ricardo foi confirmado no Dinamo de Moscou. O defensor, de 23 anos, assinou com o time russo até o meio de 2030 e deixou o Botafogo por 6 milhões de euros fixos, podendo render mais 1 milhão em bonificações. No Alanya é o novo reforço do Galatasaray da Turquia. O atacante holandês, de 26 anos, chega por empréstimo até o fim da temporada, com taxa de 2 milhões de euros e uma opção de compra vinculada junto ao Napoli da Itália. E o jovem atacante Yasser Asprilla, de 22 anos, também foi emprestado ao Galatasaray da Turquia e também com opção de compra. O colombiano, no entanto, pertence ao Girona da Espanha. Em Portugal, o Braga confirmou o volante turco Odemir Ege Tiknas, de apenas 21 anos. O jovem assinou até o meio de 2031 e deixou o Besiktas da Turquia a troco de 7 milhões de euros. O Braga contratou ainda o bósnio Adrian Barisic, de 24 anos. O defensor chega emprestado por 6 meses e uma opção de compra obrigatória fixada, dependendo de metas, proveniente do Basel da Suíça.
Souleymane Faye foi confirmado até o meio de 2030 no Sporting de Portugal. O atacante senegalês de 22 anos deixou o Granada da Espanha a troco de 6,5 milhões de euros. Já o atacante Rafa Silva, de 32 anos, está de volta ao Benfica de Portugal, onde assinou por 2 anos e meio. Ele deixou o Besiktas a troco de 5 milhões de euros. Ethan Nwaneri foi emprestado ao Olympique de Marselha da França até o fim da temporada. O atacante francês de apenas 18 anos pertence ao Arsenal e custou 1,5 milhão de euros, não tendo então uma opção de compra vinculada neste contrato. Mas um reforço confirmado no Olympique de Marselha é o meio-campista Quinten Timber, de 24 anos. O holandês chega em definitivo do Feyenoord da Holanda por 4,5 milhões de euros e assina até o meio de 2030. O jogador tinha contrato com o time holandês somente até o meio deste ano, por isso então ele foi vendido por um valor bem inferior ao que é o de mercado. Sebastian Szymanski foi contratado até o meio de 2029 pelo Rennes da França. O meio-atacante polonês de 26 anos deixou o Fenerbahçe da Turquia por 9,5 milhões de euros. Ainda na França, o Nantes contratou o zagueiro Ali Youssif, de 24 anos, que assinou até o meio de 2028. O líbio deixa o clube africano da Tunísia a troco de 500 mil euros. Já o Lyon da França contratou o meio-atacante Noah Nartey, que tem 20 anos e assinou até o meio de 2030. O dinamarquês chega do Brøndby da Dinamarca a troco de 7,5 milhões de euros. O zagueiro austríaco Stefan Posch, de 28 anos, foi anunciado pelo Mainz da Alemanha. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Como da Itália. O Hamburgo da Alemanha contratou o goleiro norueguês Sander Tangvik, que tem 23 anos e assinou até o meio de 2030. Ele deixa o Rosenborg da Noruega a troco de 2,5 milhões de euros. Alvo do Internacional nesta janela, o zagueiro Arthur Chaves, de 24 anos, trocou de clube na Bundesliga. O brasileiro foi emprestado ao Augsburg com opção de compra junto ao Hoffenheim. E o Borussia Mönchengladbach da Alemanha contratou o centroavante Alejo Sarco, de 20 anos. O argentino chega emprestado até o fim da temporada junto ao Bayer Leverkusen, também da Alemanha. E o Wolfsburg contratou o centroavante japonês Kento Shogai, que tem apenas 20 anos. Ele assina até o meio de 2030 e deixa o NEC Nijmegen da Holanda a troco de 9,5 milhões de euros. Pretendido pelo Santos nesta janela, o meia chileno Felipe Loyola assinou com o Pisa da Itália. O jogador chega por empréstimo com obrigação de compra fixada proveniente do Independiente da Argentina. O Lecce, também da Itália, contratou o centroavante marroquino Walidad Chedira, que tem 28 anos e chega por empréstimo com opção de compra junto ao Napoli. O lateral esquerdo Rafa Obrador foi emprestado ao Torino da Itália até o meio deste ano. O espanhol, de 21 anos, pertence ao Benfica de Portugal e tem ainda uma opção de compra vinculada após esse período. O Cagliari recebeu o zagueiro Alberto Docena, de 27 anos, por empréstimo de 6 meses junto ao Como. O Cagliari confirmou ainda o volante Ibrahim Sulemana, de 22 anos, que também chega emprestado até o fim da temporada. O ganês pertence à Atalanta e tem uma opção de compra após esse período. E sem um acordo com o Nasser pelo goleiro brasileiro Bento, o Genoa anunciou a contratação do goleiro holandês Justin Bijlow, de 27 anos. Ele assina até o fim da temporada após deixar o Feyenoord da Holanda. E o meio-atacante Tommaso Baldanzi, de 22 anos, foi emprestado ao Genoa, proveniente da Roma, até o fim da temporada e tendo ainda uma opção de compra após esse período. Nils Atterstrom também foi confirmado no Genoa. O zagueiro sueco, de apenas 20 anos, pertence ao Sheffield United e também tem uma opção de compra vinculada. Já a Fiorentina contratou o meio-atacante inglês Jack Harrison, que tem 29 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada com taxa de 1 milhão de euros e uma opção de compra vinculada junto ao Leeds United. E a Fiorentina contratou ainda o meio-atacante Giovanni Fabian, de 23 anos, que chega emprestado com obrigação de compra fixada junto ao Bolonha. E falando no Bolonha, o time italiano contratou o meia suíço Simonson, que tem 24 anos e chega emprestado com opção de compra junto à Fiorentina. E já a Roma contratou o jovem atacante italiano Lorenzo Venturino, que tem apenas 19 anos. Ele chega emprestado com opção de compra junto ao Genoa. E o Napoli anunciou a contratação do jovem atacante brasileiro Giovanni, que tem apenas 22 anos e vinha se destacando neste início de temporada com Hellas Verona, também da Itália. O jogador custou cerca de 20 milhões de euros e assina até o meio de 2030. Só lembrando que no meio do ano passado, ele chegou do Corinthians sem nenhum custo de transferência. Na Espanha, o Real Oviedo contratou o atacante argentino Thiago Fernandes, que tem apenas 21 anos e chega emprestado junto ao Villarreal. O Osasuna, também da Espanha, contratou o atacante Raul Moro, de 23 anos, que assinou até o meio de 2031. O espanhol deixou o Ajax da Holanda a um custo de 5 milhões de euros. E o Getafe da Espanha confirmou o centroavante argentino Luis Vázquez, de 24 anos, que chega por empréstimo com opção de compra junto ao Anderlecht da Bélgica. E o Levante contratou o atacante israelense Tay Abed, que tem apenas 21 anos e assinou até o meio de 2029, onde deixa o PSV Eindhoven da Holanda a troco de 200 mil euros. Ilyas Akomat foi emprestado ao Rayo Vallecano, onde fica até o fim da temporada. O atacante marroquino, de 21 anos, pertence ao Villarreal. E o Girona anunciou a contratação do goleiro Marc-André ter Stegen, que tem 33 anos. O alemão assinou por empréstimo até o fim da temporada, proveniente do Barcelona. E o Girona anunciou também o meio espanhol Fran Beltrán, de 26 anos, que assinou até o meio de 2030. O jogador chega do Celta de Vigo, também da Espanha, a um custo de 150
50 mil euros. E já o Valência contratou o zagueiro espanhol Nai Núñez, que tem 28 anos e foi emprestado por 6 meses junto ao Celta de Vigo. Sondado pelo Corinthians, o atacante Gustavo Nunes, de apenas 20 anos, foi emprestado ao Swansea City, time da segunda divisão inglesa, proveniente do Brentford. Já o Bournemouth contratou o meia Alex Totti, de apenas 20 anos, assinou até o meio de 2031 e deixa o Ferencváros da Hungria a um custo de 12 milhões de euros. E o West Ham anunciou a contratação do jovem venezuelano Keiber Lamadrid, que tem apenas 22 anos. O atacante chega por empréstimo até o fim da temporada e com opção de compra vinculada junto ao Real Sport Clube da Venezuela. E o Nottingham Forest contratou o centroavante Lorenzo Luca, de 25 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Napoli da Itália. Pelo empréstimo, o time inglês desembolsou 2 milhões de euros. Grande promessa do Santos, o lateral esquerdo Souza, de apenas 19 anos, foi anunciado pelo Tottenham. O jovem assinou até o meio de 2031 e deixa Vila Belmiro por 15 milhões de euros. Já o Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Mark Guehi, de 25 anos, que assinou até o meio de 2031. O inglês deixou o Crystal Palace por 23 milhões de euros, um valor inferior ao de mercado, já que o jogador tinha contrato somente até o fim da temporada. E essas foram as últimas e principais transferências confirmadas nesta última semana. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se gostou, então já deixa o seu like e deixa um comentário também avaliando este vídeo, seja ele positivo ou negativo. Deste modo também ajuda muito no engajamento do canal, já que esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho. Mas enfim, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Forte abraço a todos!